Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a palavra do Senhor, dirigida para nós, reflete sobre um problema interno, provavelmente a comunidade dos discípulos que viveram na época, nos primórdios da igreja. Mas também podemos entender de todos os âmbitos da vida humana. A crítica aos outros, desprovida de autocrítica e de verdadeira misericórdia. A parábola da palha e da trave, como é conhecida, apela para a necessidade de autocrítica, ou seja, eu preciso me examinar. Por isso que Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para depois olhar a palha que está no olho do teu irmão. A trave não permite enxergar bem, ela distorce, diminui a visão, até mesmo impede que a gente enxergue. Um comportamento desse cria uma situação ainda pior. Certamente a preocupação que o Evangelho traduz é a tensão interna vivida pela comunidade cristã na época que foi escrita, mas não está longe da realidade em que vivemos hoje. O Papa Francisco, falando sobre este Evangelho, ele tem algumas palavras bem direcionadas e que eu acho que vale a pena a gente partilhar. Diz o Papa: não se pode corrigir uma pessoa sem amor e sem caridade. Não se pode fazer uma cirurgia sem anestesia. Não se pode, pois o doente morrerá de dor. E a caridade é como uma anestesia, que ajuda a receber o tratamento e a aceitar a correção. Apartar-se e conversar com mansidão e com amor, diz o Papa. Não se deve dizer algo que não seja verdade. Quantas vezes nas nossas comunidades, diz o Papa Francisco, são ditas coisas de outra pessoa que não são verdadeiras, são calúnias. Ou, se são verdadeiras, se acaba com a fama daquela pessoa. As intrigas ferem, diz o Papa Francisco. Quando nos dizem a verdade, não é belo ouvi-la, mas se dita com caridade e amor, é mais fácil aceitá-la. Que coisa mais interessante que o Papa fala, e ele continua assim: se é preciso corrigir um defeito pequenino ali, pense que você tem outros 1000 defeitos maiores. A correção fraterna é um ato para curar o corpo da igreja. Há um buraco ali no tecido da igreja que temos que consertar. E, como as mães e avós, quando remendam, o fazem com tanta delicadeza, assim se deve fazer a correção fraterna. Se você não é capaz de fazê-la com amor, com caridade, na verdade, com humildade, você irá fazer uma ofensa, uma destruição do coração daquela pessoa. Será uma conversa a mais, que fere. E você se tornará um hipócrita cego, como diz Jesus. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Hipócrita, reconheça que você é mais pecador do que o outro, mas você, como irmão, deve ajudar a corrigir o outro. Continua o Papa: um sinal de que talvez nos possa ajudar é o fato de sentir um certo prazer quando alguém vê algo errado e que considera necessário corrigir. Você tem que ter cuidado, porque isso não é do Senhor, isso não vem de Deus. No Senhor sempre há cruz, a dificuldade de fazer uma coisa boa. O Senhor é sempre amor que nos leva à mansidão. Não julgue, continuou o Papa. Nós cristãos temos a tentação de nos fazermos como doutores, sair do jogo do pecado e da graça como se fôssemos anjos. Não, é o que Paulo diz:
Não aconteça que, depois de pregar a outros, eu mesmo seja desqualificado. E um cristão que na comunidade não faz as coisas, também a correção fraterna, na caridade, na verdade, com humildade, é um desqualificado, diz o Papa. Ele não conseguiu se tornar um cristão maduro. Que o Senhor nos ajude neste serviço fraterno tão bonito, tão doloroso, para ajudar os nossos irmãos e irmãs a serem melhores e nos ajude a sempre fazê-lo com caridade, na verdade e com humildade. Concluiu o Santo Padre na sua homilia sobre esse evangelho, dita hoje na Igreja de Santa Marta, onde ele celebrou a missa no Vaticano. Peçamos a Nossa Senhora a graça de que nós tenhamos o discernimento, que nós tenhamos sempre diante de nós pessoas que nos ajudam a caminhar, nos ajudam a corrigir os nossos defeitos, mas também peçamos a graça de que Ele nos dê as palavras certas, gestos certos, para podermos chegar nas pessoas que precisam de nossa ajuda. Rezemos, Pai, concede-me suficiente autocrítica que me predisponha a corrigir meu semelhante sem incorrer na malícia dos hipócritas. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Vos deixo na proteção da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.